Olá, eu sou Gustavo Carrer e esse é o PDV. Comigo aqui para receber o nosso convidado está a Fernanda Vasconcelos. Dizem que o alinhamento dos astros, algo muito difícil de acontecer, tem influência direta sobre nós. Bem, esse é um assunto para os astrônomos, mas é certo que no mundo do varejo, essa sintonia surge quando você consegue ter o produto certo, na quantidade certa, para o consumidor certo. No entanto, o equilíbrio dessa equação não cai do céu. E o GC, Gerenciamento de Categorias, é uma ferramenta fundamental para definir o mix ideal de produtos. Outro assunto desse episódio é o Trade Marketing, área ainda pouco explorada pelo varejo e que faz muita diferença na negociação dos espaços com os fornecedores e principalmente nos resultados das lojas. O nosso entrevistado de hoje é Michel Jasper, especialista em Gerenciamento de Categorias e Trade Marketing. Mas antes de começar, um aviso. A gente decidiu dividir o papo com o Michel em duas partes, porque ele também é um nômade digital. Ele faz parte dessa galera que consegue trabalhar de qualquer parte do mundo, aproveitando para conhecer diferentes culturas e, por que não, diferentes varejos. Então, reservamos a segunda parte que fala dessa jornada para o episódio 98. E a partir de agora você ouve a primeira parte desse papo muito bacana. Michel, é uma grande honra estar com você aqui no PDV. A gente acompanha direto seus conteúdos nas redes sociais. Muito obrigado por ter reservado um tempo nessa agenda maluca que você vive para bater esse papo com a gente. Pô, Gustavo, obrigado, agradeço demais aí o convite, a participação, é um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente vai segurar a curiosidade sobre sua vida nômade digital, né? E ao varejo aí, dos países, das cidades que você viveu, enfim, está vivendo, para uma segunda parte desse episódio que a gente já vai publicar na sequência. Eu queria começar a nossa conversa sobre um tema super relevante para os varejistas: gerenciamento de categorias. Você acha que esse é um tema ainda pouco explorado pelos varejistas de um modo geral, né? A gente fala de gerenciamento de categorias, a gente lembra logo supermercado e farmácia, né? Mas de uma maneira geral, você acha que esse tema ainda é pouco explorado? E aproveitando, qual é a relação entre rentabilidade e a gestão de categoria? Hoje o gerenciamento de categoria, tá, ele é um dos grandes desafios do varejo hoje. Primeiro que o varejista ainda tem bastante dificuldade, apesar de ser algo mais antigo, que já existe há muito tempo. O varejista ele tem grande dificuldade, né, de entender a importância disso para o seu negócio. E às vezes nem só a importância, mas a entender como implementar e fazer isso funcionar no seu negócio, né? E basicamente, exatamente como você falou, o gerenciamento de categoria está muito voltado a rentabilizar a loja, né? Ele coloca o cliente, né, o shopper ali no centro das decisões e a partir dali você vai montar toda a sua estratégia, né, a partir da decisão do cliente. Então, para isso é necessário quebrar algumas barreiras, alguns paradigmas ali que o varejista tem, algumas questões comerciais, e aí que surge o grande desafio. Então, assim, eu digo que não é que o varejista ele não conhece o GC, ele sabe o que é GC, ele sabe da importância, mas ele também entende que existe um grande desafio cultural, um grande desafio de processos ali para se fazer dentro da sua loja, e aí que acaba barrando um pouquinho a implementação desse setor em grande parte dos varejistas. Isso falando aí de todos os segmentos, né? No supermercadista e no farma, isso é um pouco mais maduro, mas agora conveniências estão entrando muito forte nisso, né? O próprio varejo de moda está entrando forte em GC, então o GC ele vem crescendo, ele vem pegando o mercado, mas a gente ainda tem um longo caminho para isso ser um processo, né, dentro do varejo hoje. Alguns encaram como projeto, mas na verdade deve ser um processo. O GC, enfim, o gerenciamento de categorias, ele vai muito além do que uma simples planograma, né, Jasper? Muita gente confunde planograma, execução de planograma com GC, né? Exato. O planograma, na realidade, ele é uma parte do GC. Podemos dizer que ele é os últimos 15% lá. Para chegar na parte do planograma, você necessita ter toda uma estrutura, né? Então, desde fazer um pré-gerenciamento de categoria, que é arrumar seu cadastro, organizar sua estrutura mercadológica, analisar, criar diversos critérios, fechar o alinhamento ali com a indústria para ter acesso aos dados de mercado. Se você tem um CRM, extrair essa informação do CRM, montar toda a estratégia. Então, ou seja, tem toda uma jornada aí até chegar no planograma, né? Então, acaba que esse que é o desafio, porque às vezes o varejista ele quer assim, eu quero algo rápido, eu quero começar a colocar logo na gomba, mas existe toda uma jornada até chegar na parte de planograma, né? E ele precisa passar por isso para que o planograma e realmente a execução final, ela realmente dê resultado ali e ela realmente seja satisfatória e correta, né? Para atender o shopper ali no ponto de venda. Então, esse
acaba sendo aí também um dos grandes desafios, o varejo entender que existe uma jornada, que o varejo ele é muito do imediatismo, né? Ele quer resultados muito rápidos. Então, Sim. quando você diz assim para ele, pô, você vai ter toda uma jornada interna, onde você vai arrumar a estrutura, você vai preparar, você vai estudar, você vai entender, para depois aplicar no ponto de venda. E aí, às vezes, no meio do caminho ali dessa jornada, ele acaba desistindo, ou ele acaba dizendo, pô, eu não estou vendo isso acontecer no ponto de venda. Porém, existe uma jornada que precisa ser respeitada para o GC funcionar, né? Eu não sei se eu vou fazer um raciocínio aqui, eu não sei se você concorda, ou até queria que você comentasse, né? A gente viveu, você é bem mais jovem que eu, mas nos anos 90, quando eu estava na Brahma, o varejista deixava que o fabricante mexesse na gôndola livremente, era visto até que como um serviço prestado, né? Aí teve uma fase que isso exacerbou, né? Que aí todo mundo punha a mão e aí o supermercado viu que, opa, peraí, eu não sei exatamente quantas frentes eu tenho ali da marca A ou da marca B, virava uma guerra, né? Guerra literalmente, que eu cheguei a presenciar discussões e quase saía a vias de fato lá os promotores de marcas diferentes. E a gente vive agora um terceiro momento, né, que é quando o varejista percebe que ele tem que tomar a rédea disso. Faz sentido isso que eu falei ou eu estou aqui simplificando demais? Não, faz total sentido, tá? O varejo, nós passamos realmente por essa fase, né? Eu sou dessa fase, eu comecei a trabalhar em supermercado lá nos anos 2000, e eu sou dessa fase que realmente nós deixávamos a indústria mexer, nós deixávamos a indústria trazer a sua estratégia, e gerava muito atrito, né? Eu até já vi o promotor ir para a via de fato, já aconteceu em algumas empresas que eu trabalhei. Então, o que o varejo hoje ele vem entendendo? Ele na realidade, né? O varejo tem que mudar um pouquinho a visão, porque assim, ele vem puxando isso muito para ele, mas ele não deve só puxar para ele deve se unir com a indústria. Porque hoje, grande parte do dado de mercado, ele está com a indústria. A indústria ela estuda melhor o cliente, afinal, ela tem uma quantidade de SKU e uma variedade de produtos bem menor, então ela consegue ser mais assertiva nesse estudo do que o varejista. Então a união desses dois pontos é o que vai fazer toda a diferença. Pegar esse estudo, esse dado da indústria, esse expertise da indústria tem, porque a indústria é muito mais madura em trade, é muito mais madura em GC do que o varejo em si, porque ela já trabalha com isso há muito mais tempo, afinal, como eu falei, ela tem uma gama de produtos menor, mas unir essas duas expertises numa só. Então o varejo, ele não deixar esse controle de ficar só na mão da indústria, até porque eu tenho que colocar o cliente no centro das decisões, porque se eu colocar a indústria A e indústria B ali para brigar, né, montar o GC, uma vai ter uma visão, outra vai ter outra, e querendo ou não, ela vai sempre pender mais para o seu produto. Então nós temos que chegar nesse consenso assim, poxa, o que vai beneficiar essas indústrias e o que vai beneficiar o meu cliente final? Né? Então, assim, eu preciso ter esse equilíbrio e colocar o cliente no centro. Então, essa estratégia ela vai realmente trazer benefício para o cliente. Afinal, hoje o cliente tem diversos canais, lojas de proximidade, a fidelização dele está cada vez mais baixa em relação às marcas. Então, ou seja, eu preciso ter esse equilíbrio entre os dois. Então, realmente, o varejo ele vem puxando mais para a mão dele, mas não adianta ele centralizar tudo isso nele. Ele tem que dividir isso com a indústria, ele tem que trabalhar em conjunto com a indústria. A gente precisa mostrar para o varejista que a indústria ela é super importante em termos de dados e até em termos de execução, né? Afinal, o varejo ele enfrenta uma crise muito grande de mão de obra hoje, falta profissionais, então, querendo ou não, o promotor ali da indústria, ele acaba sendo um grande aliado nessa execução, né? Em colocar essa estratégia no ponto de venda. Então, a união dos dois que é o nosso grande desafio aí para os próximos anos, fazer o varejista entender a indústria como uma grande parceira ali do negócio. Sim, eu queria aproveitar o gancho, Michel. Eu sei que a sua história no varejo, né? Eu vi uma entrevista sua que você falava até que construiu o software, desenvolveu o software que a sua empresa hoje oferece quando você estava no varejo e você usava ele no dia a dia, ali no seu dia a dia. E aí eu queria aproveitar esse gancho que você falou da jornada do varejo até conseguir transformar o GC em um processo realmente. Como é que a tecnologia pode ajudar isso? Como é que hoje a tecnologia pode ser uma ferramenta que auxilia o varejista a ter isso implementado? Hoje já existem diversas tecnologias no mercado, né? Então, por exemplo, o nosso próprio sistema é uma dessas tecnologias de GC. Hoje a gente consegue, através de inteligência, a gente já usa inteligência artificial desde 2016, basicamente, nas nossas estruturações, né? Mas que é algo que está muito em alta agora, isso já existe tem um tempo, a gente já trabalha com várias ramificações nesse processo. Então, o varejista hoje ele pode sim usar a tecnologia para dentro do gerenciamento de categoria,
efetuar algumas etapas, né? Então, ou seja, arrumar uma estrutura mercadológica adequadamente usando inteligência artificial. A gente já tem isso hoje. Então, você pula todo aquele trabalho manual de construir. A questão do próprio banco de imagens para fazer um planograma. Não faz muito sentido você ter que fotografar e medir todos os produtos, sendo que eles são meio que padrão de mercado e já existem muitas bases hoje no mercado onde você pode estar ligado, onde você pode buscar essa informação. Então, tem várias tecnologias hoje que vão fazer com que o varejista ele consiga acelerar um pouco esse processo. Né? Então, exatamente como você falou, a minha empresa ela surgiu enquanto que eu ainda trabalhava para um varejista e eu usava um outro software de planograma. Eu falei, poxa, tá muito manual, eu estou tendo que fazer tudo na mão, está demorando demais, eu quero resultados mais rápidos e o meu cliente, que era o meu empregador na época, ele quer ver isso acontecer mais rápido no ponto de venda. Então surgiu a ideia de desenvolver um software próprio, já com banco de imagens, com estrutura, começar a colocar alguma inteligência artificial de reconhecimento ali dentro, né? Afinal de palavras-chave, colocar os critérios de categoria regionalizados. Então a gente foi montando essa estrutura e essa tecnologia ela consegue acelerar. Mas existem várias tecnologias hoje no mercado, né? Tecnologia de reconhecimento de imagem, tecnologias de mapa de calor, né? Que no caso não são da minha empresa, mas existem várias no mercado, então você consegue ver, poxa, por onde o cliente entra, onde o cliente se movimenta. Tem o próprio CRM, né? Que é uma ferramenta incrível, que existem diversas opções no mercado hoje, que se o varejista tem aquilo, ele começa a equilibrar um pouco o jogo com a indústria. Afinal, hoje o dado ele está na mão da indústria. Se eu tenho um CRM, eu começo a puxar um pouco o dado para minha mão e dizer, poxa, eu estou com esse dado um pouco mais refinado. Afinal, o dado da indústria é mais amplo. Eu consigo refinar um CRM, eu refino para dentro da minha loja, né? Eu consigo saber o que o cliente compra, o que ele coloca na cesta dele, o que ele está fazendo de combinações de produto. Quando ele compra isso, ele leva isso também. Então, isso também acaba se tornando ali, a tecnologia do CRM, ela acaba dando um dado muito valioso para você aplicar no GC. Então, usar o dado de CRM é muito importante, né? Então, ou seja, o próprio RP do cliente hoje, ele é uma ferramenta muito robusta, né? Grande parte dos RPs hoje no mercado, eles já são super robustos, porém o varejista ele acaba utilizando somente uma pequena parte daquele RP. Estima-se hoje, tá, dados os próprios RPs, que o varejista não usa ainda 40% da capacidade do RP dele. O RP dele é o coração do negócio, é onde está tudo ali. Podemos dizer até que é o cérebro do negócio, né? Dali que sai a compra, dali que sai a gestão, dali que sai tudo, e o varejista não usa toda a funcionalidade, né? Então, assim, a tecnologia, às vezes, ela já está dentro da nossa loja, a gente já tem as condições de fazer um trabalho muito melhor, a gente acaba só não utilizando. Então, às vezes, você não precisa nem ir no mercado buscar, é só você usar bem as ferramentas que você tem, organizar bem ela, entender como tudo funciona, treinar bem o time, explorar aquela ferramenta, né? E aí você já vai extrair aí muita coisa que vai acabar acelerando muito o processo e te ajudando demais aí na implementação de um GC, de um trade ou qualquer área que você necessite, até mesmo comercial, gestão de inventário, prevenção de perdas, tudo isso às vezes está dentro do nosso próprio RP, né? Verdade, o varejo acaba não utilizando os dados que tem, né? E você tem alguma noção de resultado? Por exemplo, após a implantação do gerenciamento de categoria, existe uma média de aumento de rentabilidade, uma média de resultado que se consegue obter? Hoje, falando por base nos clientes que a gente atende, tá? Hoje a gente atende mais de 3 mil empresas no Brasil, em 22 estados, tá? E dando aí mais de 5, 6 mil PDVs, basicamente. Hoje a gente tem uma média de crescimento em gerenciamento de categoria geral de loja, de 3% de venda e em média 2 pontos de margem. Hoje essa é uma média. Mas agora eu vou pegar algumas categorias, como por exemplo o biscoito. Ela chega a ter uma média de 5 a 6%, às vezes, de crescimento de venda após implementar o GC, porque é uma categoria que hoje é muito bagunçado, muito controverso, o varejo, ele briga demais ali com a indústria, com o espaço, ele vende espaços que não deve, então assim, tem toda uma estratégia equivocada nessa categoria, quando você faz um bom GC, ela cresce muito, né? Eu tenho casos aqui dessa categoria crescer 2 dígitos. Nós temos casos de uma categoria de perfumaria crescer acima de 2 dígitos após você começar a agrupar por solução, revisar o mix, fazer uma boa gestão de marca, né? Do que separar por bloco de tipos de produto, por exemplo. Então tem coisas ali que você acaba mexendo que dá muito resultado. Nós temos casos aqui de clientes que a gente reduz o mix do cliente em 7, 8%, ele aumenta a venda, porque ele estava com muita canibalização, né? Ele tinha produto, um comendo a venda do outro ali, ele ia introduzindo meio que sem critério, a gente foi verificar, isso aqui está se canibalizando, dá para inativar e ativar esse aqui. Então, ou seja, tem casos que tu reduz aí 7, 8% do mix e o cliente cresce venda. Então, isso já quebra um pouco aquele tabu, poxa, quanto mais produto eu ter, melhor. Não, você tem que ter o produto certo, na quantidade certa,
para o cliente certo, no momento certo, né? Essa que é a grande chave. Então o GC, ele não só vai melhorar a tua margem, tua rentabilidade, ele vai melhorar teu processo de compra, teu processo de inventário, afinal tu vai estar com a loja mais categorizada, mais separada, com uma capacidade de gôndola mais adequada. Isso facilita a tua gestão de estoque. Consequentemente, vai facilitar a tua compra, reduzindo ali o teu nível de estoque excedente e melhorando o teu fluxo de caixa. Então, são várias coisas assim que o GC, meio que indiretamente, ele acaba intervindo se você aplicar de maneira correta. Eu vejo assim que convencer o varejista a tirar um item da categoria é dificílimo, né? Eu falo, mas tem aquela senhorinha, tem aquele cara que compra, tal, tem as pessoas que compram. Que compra é certeza que vai comprar, né? A questão é o quanto que isso impacta, né, Jasper? Exato, tem muita canibalização, né? Quando o cliente ele tem produtos para público similar, com preço similar, com margem similar, com penetração similar, e aí o que acontece? A gente acaba introduzindo isso em alguns momentos de negociação, né? Acontece muito principalmente com o cara pequeno e médio, quando ele quer comprar algo da indústria, a indústria diz assim, não, tu pode comprar isso de mim, mas tu precisa comprar isso aqui também. Aí ele acaba colocando isso. Depois ele faz essa mesma situação com outra indústria. E aí ele vai criando aquele super mix de produto, né? E não adianta, a gôndola não estica. Em algum momento você vai ter que parar e dizer, pô, eu preciso revisar isso aqui, porque será que eu estou atendendo realmente a necessidade do meu cliente? Será que o meu cliente realmente... será que eu realmente preciso de tudo isso? Será que se eu tivesse mais espaço para o que realmente gira, não seria melhor? Eu teria um nível de ruptura operacional menor? Então, assim, são várias análises que tem que se fazer e sempre grupo a grupo, né? O varejista, ele procura uma fórmula. Poxa, qual a quantidade de marcas prêmio ideal que eu tenho que ter, de intermediários e de primeiro preço? Não existe essa regra ela vai de categoria a categoria, dependendo do teu público, dependendo do teu perfil. Então, um estudo aprofundado de cada categoria é muito importante para entender o mix ideal para aquela categoria. Ô Michel, nesse caso especificamente, o convencimento se dá pelos dados, pela informação, né? Não tem outro jeito. Isso, né? É tudo pelo dado, exatamente. Você tem que trazer o dado para dizer, olha, você está vendo que isso aqui está se canibalizando, você está vendo que isso aqui a penetração é baixa, isso aqui a penetração é média, se você reduzir isso que a penetração é baixa, essa penetração de produto que ela vai aumentar, então vai ter uma introdução no ticket do cliente e sempre fazendo o teste, né? Dizer assim, inativa, testa, depois se não der, você ativa de novo, mas vai sempre mostrando ali para ele e fazendo essas variáveis, né? Ele tem que... não adianta, a melhor maneira de você mostrar para o varejista que aquilo vai funcionar é apresentando dados, é montando um cartão de meta, cumprindo esse cartão de meta dentro do GC e dizendo para ele, poxa, tá aqui o resultado, né, do que a gente combinou, do que você mexeu lá, do que você alterou. Que tal agora você levar isso para outros grupos? Por isso que eu sempre digo, o gerenciamento de categoria ele tem que ser feito grupo a grupo. Porque quando o varejista ele começa a ver que num ou outro grupo deu certo, ali ele teve um bom incremento de venda, um bom ajuste, ele vai dizer, pô, isso aí funciona, eu vou levar para todos. Então, assim, não adianta você tentar fazer a loja inteira ou numa categoria muito grande. Vai em grupos menores e diz, olha, nesse pequeno grupo que a gente fez, você cresceu tanto. Agora, imagina se eu levar isso para toda a loja. E aí você vai trazendo esse processo para ele. Por isso, quando a gente começa o processo de GC aqui, eu sempre digo pro pessoal, poxa, começa com uma categoria que a gente vai fazer. Começa pelo biscoito. Começa pelo biscoito. Ali ele vai sentir assim, pô, se eu tiver esse resultado aqui, eu vou levar isso aqui para toda a minha loja e aí eu vou colher bons frutos. Tem categorias que o GC ele nem é tão eficaz, né? Ele nem funciona tão bem como um cereal, muitas vezes, uma categoria pesada, que é de alto giro. Então, às vezes, a gente quer começar por lá, mas lá não vai te dar tanto resultado como uma categoria mais complexa, como um café, um biscoito, um chocolate, uma perfumaria, uma limpeza, por exemplo, né? Então é bom você entender também, dizer, o varejista ele quer resultado rápido, então tem algumas maneiras de você mostrar para ele que algumas categorias são mais rápidas e aí ele vai entender o valor daquilo. Legal. Michel, você fez uma pesquisa, né? A Web Jasper fez uma pesquisa com quase 9 mil empresas, né? De médio e grande porte, né? Aqui no Brasil. E essa pesquisa mostra que 96%, achei assustador esse número, né? Dessas empresas não possuem área de trade, marketing, né? Você já falou um pouquinho, já antecipou um pouquinho sobre a importância dessa área, mas eu queria que você explorasse um pouco mais, assim, o papel desse time dentro da empresa e, em outras palavras, assim, por que o varejista precisa disso e colocar isso como algo que vai mexer o ponteiro dos resultados, da margem, enfim. Perfeito. Isso vai muito de encontro àquele ponto que você falou antes, né? Onde a indústria ela tinha essa liberdade de mexer, aí o varejo começou a entender, não, peraí, eu preciso analisar isso melhor, né? Então o varejo ele começou a entender que ele precisa de uma área de trade. A área de trade nada mais é, tá, do que uma área que ela vai intermediar essa conversa entre varejo e indústria, tá? Então ela vai
ela vai realmente garantir que tudo está sendo executado, que as ações elas estão sendo voltadas para o cliente, que quando eu negociar um espaço, aquilo também não vai ser só por uma verba comercial que eu quero, mas sim por um resultado que eu vou obter vendendo o produto e satisfazendo o meu cliente lá no ponto de venda, né? Então o trade ele vem para isso, ele vem para arrumar essa distorção de conversa entre varejo e indústria, né? E essa distorção não acontece entre o varejo e a indústria, ela acontece entre nós mesmos dentro do varejo. Por exemplo, a gente tem muita dificuldade da área de marketing, conversar com o comercial e levar isso para a operação. Então o trade ele também vem para organizar isso, montar um bom calendário sazonal, um bom calendário de ofertas, junto com essas duas áreas e comunicar isso para o ponto de venda de maneira adequada no momento que essas ações elas realmente reflitam, né? E essa pesquisa que a gente fez, ela mostrou que o varejista ele é muito imaturo ainda na área de trade marketing. Grande parte deles não sabe o que é isso, porque isso é muito algo da indústria, né? A indústria, por exemplo, ela sempre teve essa área de trade, tem há muitos anos já, então é muito maduro, e agora o varejista começa a entender, bom, peraí, se eu vou negociar alguma coisa com a indústria quer botar uma ação e fazer algo no meu PDV, eu preciso ter alguém aqui dentro da minha loja que vai entender se isso realmente é bom para mim, para a indústria e, claro, acima de tudo, para o cliente. Então, o trade ele entra para equilibrar essa equação. E aí o varejo está começando a entender. Poxa, realmente eu preciso ter alguém aqui para validar essa ação. Será que vale a pena eu vender 60% do meu espaço para essa marca? Ou eu só vou estar colhendo uma verba, ou essa negociação ela vai ser benéfica para o cliente também, garantindo mais participação do fornecedor na gôndola. Como essa negociação vai afetar as demais marcas? Será que eu não vou estar dando uma sensação para o meu cliente que eu tenho pouca variedade se eu colocar tanto share dessa marca aqui? Então o trade ele vem realmente para isso, dentro do varejo. Entender e equilibrar essa regra e conversar, né? Conversar entre essas duas áreas. Qualquer ação que vai ser executada pela indústria e pela loja, ela vai ser muito validada pelo trade. E o trade vai garantir também que isso é executado, porque o varejo ele também tem que ter uma certa credibilidade com a indústria, que hoje a gente tem essa dificuldade. Ia fazer algumas rodadas de negociação em algumas empresas que eu trabalhei com a indústria, e a indústria dizia, não, a gente já tentou fazer isso, mas vocês não conseguem executar, vocês têm dificuldade, né? Então, ou seja, a gente não tinha credibilidade. Então, o trade ele vem para trazer essa credibilidade. Não, o que a gente acertou é o que vai ser executado e a gente vai te prestar contas disso também para a indústria, porque o varejo também tem que prestar conta para a indústria, se a indústria está investindo, se a indústria está botando energia, dinheiro em alguma ação, a gente como varejista precisa ir lá e prestar contas para ele, não, está sendo feito e o resultado está sendo medido também. Nós somos muito ruins no varejo de medir resultado de ações. A gente faz oferta, a gente faz negociação, mas no final a gente não mede se aquilo realmente foi bom para o cliente, se realmente deu resultado. Então o trade também vem para fazer essa medição. Então podemos dizer que o trade é algo muito novo. Cada varejista hoje ele vem construindo um pouco do seu jeito, dentro da sua estrutura. É muito interessante você personalizar isso, até porque é uma profissão, uma área nova hoje dentro do varejo, mas vem amadurecendo. Eu vejo que ela vem pegando bastante mercado. E eu, por exemplo, nas redes sociais, venho falando muito sobre trade, falando muito sobre a importância dessa área, o que essa área faz, justamente para instigar o varejista ali, né, a realmente entender a importância e colocar uma área de trade na loja que ele só tem a ganhar. E eu acho muito legal o que você falou antes, que o trade ajuda a colocar o cliente no centro da decisão, né? Isso é sensacional, porque você traz realmente o rumo, dá o norte do negócio ali. Pensando nisso, que é uma área nova, que muita gente ainda está começando a entender o que é, e também o gerenciamento de categoria, apesar de ser mais maduro, mas também tem muita gente que ainda não implementa. Que dica você traz para a nossa audiência e por onde começar? Por onde a gente começa? O que a gente precisa fazer primeiro para implantar essas duas áreas? O primeiro passo, eu sempre digo assim, é entender bem como é a cultura da sua empresa, tá? E quebrar algumas resistências, principalmente resistências comerciais hoje que a empresa tem nessas duas áreas. Então, o comercial hoje no varejo ele ainda é muito centralizador das decisões e das estratégias, né? Então, assim, eu sempre digo, é impossível para um comprador hoje centralizar toda a estratégia nele, centralizar toda a execução, colocar a estratégia de trade na sua mão e de gerenciamento de categoria e ainda comprar com qualidade. Então, o primeiro passo é você trabalhar culturalmente dentro do comercial, do marketing, da operação, a importância dessa área, tá? Depois, é entender onde você vai encaixar isso dentro do organograma da sua empresa. A gente hoje no varejo tem bastante dificuldade de montar um bom organograma dentro da nossa empresa, quem vai ser responsável por trás atribuições, quais serão essas atribuições, qual será a ficha descritiva desse profissional, ou seja, o que ele vai executar, como ele vai trabalhar. Então, acho que o primeiro passo é você desenhar a estrutura desse profissional, entender onde ele vai se encaixar,
para quais áreas que ele vai prestar conta, porque parece que existe uma fórmula pronta, mas não existe. Se você é uma empresa maior, a sua estrutura ela vai ser montada de um jeito organizacional. Se você é uma empresa menor, talvez essa área ela vai estar um pouco sim mais atrelada a alguma outra área, ela não vai conseguir ser 100% independente. Dependendo do seu tamanho, você não consegue ter um gerente de trade e um gerente de categoria. Talvez o profissional ele vai ter que estar mesclado ali ou ele vai ter que estar atrelado a alguma função. Então, acho que o primeiro passo é isso, entender onde você vai encaixar e quais as ramificações que esse profissional vai ter dentro da sua área, de acordo com a sua estrutura, claro, né, de empresa. Porque às vezes você é menor, você não vai conseguir montar uma estrutura tão grande de momento. Você vai começar menor, mas é preciso começar organizado. Ainda nessa linha, Michel, o que um varejista deve esperar como resultado de uma implantação de uma área de trade, de uma área de GC? Bom, em ambos os casos, o varejista ele vai receber em troca, né, um processo mais organizado dentro da sua loja, colocando o cliente no centro das decisões, como a gente falou muito aqui, né? Então, tendo essas duas áreas, você de certa forma vai estar colocando mais o cliente no centro. Em termos de ganhos, o varejo, o que ele vai ter? Uma melhor margem da loja, maior volume de venda, um melhor gerenciamento de mix, né, o que vai ter como consequência uma série de fatores, como eu falei, gestão de inventário e tudo mais. E na área de trade, uma melhor gestão de verbas e negociações comerciais. Eu acho que no início o varejista ele vai sentir mais aí, tá? Eu sempre digo assim, o trader não tem só a função, tá, de fazer a gestão de verba comercial. Mas não adianta, quando ele começar, essa vai ser uma das principais atribuições dele. Porque hoje o varejo, ele, de certa forma, ele tem duas vertentes de negócio, né? A gente vende produto para o consumidor final e a gente, de certa forma, vende o espaço para a indústria. Porém, o que o varejo ele vai conseguir tendo uma boa área de trade? De que essa venda de espaço, essa verba e tudo mais que ele busca hoje com a indústria, ela seja mais alinhada com essa estratégia de venda do cliente. Então, ou seja, eu vou negociar de maneira mais saudável. Então, de certa forma, eu vou ganhar, sim, melhores verbas comerciais, melhores incrementos ali, né, junto com o comercial, mas eu, ao mesmo tempo, vou estar colocando também o dado e o crescimento da indústria relativamente maior dentro da minha empresa. Então, de certa forma, com uma área de trade, ambos os lados ali vão ganhar. Assim como o GC, né? Tanto a indústria como o varejo vai ter um bom incremento, né? A indústria muito focada em venda, o varejo também, mas o varejo vai ter uma verba comercial mais saudável ali. Michel, antes de terminar essa primeira fase, essa primeira etapa do nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a iniciativa Amo Varejo, essa plataforma, né, gratuita de recrutamento de pessoas, né, de profissionais para a área do varejo. Bom, o varejo ele surgiu tem alguns anos, tá? E ele surgiu de uma necessidade lá que eu percebi muito lá no LinkedIn, tá? Na verdade, duas necessidades, né? Uma porque eu trabalhava no varejo, eu sabia que a gente tinha muita falta de mão de obra, que era o nosso grande desafio. Sempre foi, há muitos anos, o varejo sempre teve dificuldade de conseguir pessoas e recrutar e encontrar candidatos. E outra que como o varejo ele surgiu, foi lá dentro do LinkedIn. Então, eu escrevo muito por LinkedIn, eu tenho mais de 300 mil seguidores hoje no LinkedIn, eu publico diariamente textos lá, e alguns meus textos são lidos por 2, 3 milhões de pessoas em alguns momentos. E aí, quando você vai crescendo muito no LinkedIn, de certa forma você vai tendo mais conexões, você vai tendo mais interação, e automaticamente, por eu ser um cara de varejo, muita gente me procurava, Michel, estou procurando vaga, Michel, quero uma oportunidade no varejo e tudo mais. Como eu não conseguia ajudar todo mundo, era um volume muito grande, né? Ainda às vezes, diretamente de mensagens de pessoas procurando oportunidade, gerente procurando vaga, comprador, até mesmo açougueiro, que no LinkedIn hoje vem crescendo também bastante os cargos de base, tem muita gente lá, então o pessoal me procurava bastante. E eu falei assim, poxa, como é que eu vou fazer para ajudar esse pessoal aqui, né? Se eu sou só um e vou recebendo um monte de mensagem. Então eu peguei meu time de tecnologia aqui da empresa, a gente já tinha empresa e tal, e falei assim, pessoal, me ajude a criar uma página aí, aonde o candidato ele vai colocar o currículo dele lá, e aonde a empresa ela vai poder encontrar esse candidato ali, vai poder divulgar suas vagas, fazer todo esse trabalho, né? E aí nós montamos essa plataforma e eu disponibilizei ela aí gratuitamente no LinkedIn. Falei, pessoal, você pode deixar seu currículo, a gente vai correr atrás de algumas empresas e tal. E como eu tinha um alcance muito grande no LinkedIn, quando a gente começou a divulgar, começou a vir grandes players para essa plataforma, né? Então a gente hoje tem mais de 700, se não me engano já tem 800 e poucas empresas, quase 900, buscando candidatos dentro dessa plataforma e mais de 20 mil candidatos já, né? E tudo mais. Claro que a gente vai sempre renovando os currículos, então chega mês que a gente tem 30 mil, mas após 6 meses ali a gente pede que ele refaça o currículo dele para atualizar, né, para ver se ele ainda está disponível para o mercado, para não ficar suja a plataforma com pessoas, de certa forma, que já voltaram para o mercado de trabalho. Então a plataforma gira em torno de 20, 30, 40 mil currículos ali constantemente. E
Nós já ajudamos aí, que a gente sabe, né, de certa forma, porque não é toda a empresa que nos informa, mas mais de 3 mil pessoas a se recolocar gratuitamente. Então surgiu justamente com essa necessidade da gente realmente ter um local onde o varejista ele vai encontrar pessoas que se interessam pelo varejo, pessoas que de certa forma também amam trabalhar no varejo, né, porque eu sou um cara que sou apaixonado por trabalhar no varejo, sempre gostei, é o meu setor, então a gente montou essa plataforma. E em breve, inclusive, vem grandes novidades aí, a gente vai reconstruir toda ela, vai ter uma área mais ampla, a gente está contratando um time somente para lá, a gente já tem um time de suporte e tal. É um projeto social, né, que a gente tem hoje, para ajudar aí as pessoas a se colocar. Ele é apoiado pela minha empresa e por uma outra empresa parceira, né, por uma outra rede de varejo, onde a gente banca essa estrutura toda aí do Amo Varejo para ajudar as pessoas a se recolocar, e a gente vem conseguindo botar bastante gente no mercado e ajudar o varejo aí a encontrar o candidato ideal, né? Principalmente para cargos de gestão e liderança, lá tem muito gerente, muitos profissionais bons lá, e as empresas acabam conseguindo recrutar diretamente na plataforma. Sensacional, faltou deixar o URL. Isso, o site é www.euamovarejo.com.br. Então, se você é empresa, basta você se cadastrar lá. A gente não é qualquer empresa que consegue se cadastrar, a gente faz um filtro para ver se realmente é uma empresa, até porque tem dados sensíveis, então ela é super segura, tudo criptografado, e a gente avalia cada empresa que se cadastra. Então, assim, a gente só libera o acesso aos currículos se a empresa realmente é uma empresa, realmente é um profissional de RH dessa empresa. Então, tem todo um check que a gente faz ali para poder liberar. Então, se você é empresa, às vezes demora um pouquinho para aprovar, mas nosso time está analisando, vai conversar com você, vai ver se você realmente faz parte daquela empresa, para aí sim você ter acesso aos currículos, mas em torno de 5, 6 dias aí a gente consegue liberar hoje as empresas que se cadastram. Parabéns, Michel, muito legal. É sempre um desafio, né? Recrutar, enfim, encontrar. Então, parabéns por essa iniciativa e obrigado pela essa primeira parte do nosso papo. Na sequência, a gente vai já falar com você novamente. Então, a audiência, ouça também o segundo bloco de bate-papo com o Michel Jasper e até logo. Vamos lá, curiosíssima para saber sobre suas andanças pelo mundo aí. Até, obrigado. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.